Graça e paz, meu amado irmão, minha amada irmã, você que tem ouvido a palavra de Deus, você que tem buscado o conhecimento, o entendimento, você que tem o interesse de ter uma vida de acordo com a vontade do Senhor. Hoje, se você utilizar a palavra de Deus para avaliar a igreja, aquela que se diz do Senhor, perceberá que 99% delas não são de Deus. Por conta das inúmeras coisas que acrescentam, ministérios, por conta de determinadas pregações, interpretações, condutas, você vê que ali não se reúne a igreja do Senhor. Nós sabemos que na época de Jesus e dos apóstolos, havia entre os irmãos aqueles que eram discordes, pecadores, mas estes, na comunhão, eram de um número muito ínfimo, muito pequeno, ao contrário do que se vê hoje. Hoje a maioria da igreja é pecadora, a maioria da igreja é corrupta, a maioria da igreja é vaidosa, caluniadora, facciosa, difamadora. As pessoas pensam que por louvar, por cantarem, são ministros de Deus. As pessoas pensam que por participarem de teatro, grupo de dança, eles são ministros de Deus. Não se ministra de outra maneira que não seja por meio da pregação. A palavra ministro vem daquele que ministra, que traz algo a alguém, que traz uma palavra, uma ideia, um pensamento. E nós somos pregadores do Evangelho. E o Evangelho tem que ser pregado para mudar a vida das pessoas. A igreja não pode de maneira nenhuma se conformar, se adaptar, se modelar ao mundo. Se você lá fora é mundano, quando você entra na igreja, tem que deixar toda essa bagagem mundana para fora. É a chamada renúncia. É abrir mão da vida que você tinha, da sua maneira de pensar, de agir, e se adaptar à nova que tem sido introduzida. Lembrando que a sua conversão, a sua transformação depende da renovação que você recebe no seu entendimento. O Evangelho ele é pregado para que você sofra renovação no seu entendimento, mudança do modo de pensar. E isso implica em mudança comportamental, mudança de visão, de sentimentos. Muda em tudo. Quantos crentes estão dentro da igreja e são cruéis, são maldosos, não medem a consequência dos seus atos. Quantos pastores que eu conheci que ajudaram tanta gente e que depois que pecaram, as mesmas pessoas a quem eles ajudaram se levantaram contra eles em calúnia, difamação e acabaram com suas vidas, com seus ministérios. Por quê? Porque foram pessoas que nunca entenderam o Evangelho. São pessoas ingratas, injustas, maldosas, pessoas diabólicas. Quando nós recebemos o Evangelho e nos dispomos a nos transformar pela renovação no nosso entendimento que ele proporciona, nós somos santificados e levados à imagem de Jesus Cristo, ou de Deus por intermédio do seu Filho Jesus Cristo, que é o modelo no qual devemos ser formados, ser gerados. Todavia, quando recebemos o Evangelho, e ao invés de usarmos dele legitimamente, ao invés de usarmos dele para uma autoanálise, para uma transformação pessoal, nós o usamos para condenar alguém. Quando fazemos isso, estamos sendo como o diabo. Ezequiel diz que Satanás, o querubim, ele era um homem cheio de sabedoria e de entendimento, um anjo, né? Cheio de sabedoria e de entendimento. Mas ele se corrompeu pelo multiplicar do seu comércio, que é o que nós temos visto hoje. As igrejas têm se transformado em comércio e os líderes têm se corrompido. E ao invés de usarem o Evangelho para levantar o caído, têm usado o Evangelho para matar o caído, para tirar a esperança. E o Evangelho ele tem que ser pregado para promover a esperança, a salvação, a restauração, a oportunidade. Quantos homens bons foram e têm sido usados por Deus, mas que têm caído em erros, em pecados, por vacilos, por falta de vigilância, às vezes até pela mesma vaidade que hoje está no seu coração. No seu coração
No coração de você que julga, que condena as pessoas, que fala mal dos outros, que é rebelde contra a liderança. Se você não concorda com a liderança, por que você está lá? Se você não concorda com o seu pastor, por que você saúda ele com a paz? Se você não concorda com o seu irmão, por que você saúda ele com a paz? Sai da igreja. Eu te dou um conselho. Não atrapalhe a obra de Deus. Se você não quer ter o mesmo sentimento de Jesus Cristo, se você não quer ter o amor de Deus no seu coração, amar como Deus, sai da igreja. Saiba que a salvação depende do amor, porque o amor vence a morte. O amor cobre uma multidão de pecados. Logo, quem ama é purificado e purificador. Ao invés de ter mágoa e ressentimento, ele tem perdão para as pessoas, compaixão para as pessoas. Ele não é rixoso, ele não é contraditor, ele não é caluniador, ele não é difamador. Um cidadão do céu, ele não age assim. Salmos 15 diz o seguinte, é um dos salmos que eu mais gosto. Salmos de número 15. Diz o seguinte, versículo 1. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aí tem a resposta. Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça, ou seja, vive em santidade, e fala verazmente segundo o seu coração, ou fala a verdade segundo o seu coração, não é um hipócrita. O cara tem a verdade no coração dele. Então quando ele abre a boca para falar, ele fala do que está cheio o coração dele, cheio de amor, de compaixão, de piedade, de justiça, de oportunidade, cheio de perdão. Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração, fala a verdade segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, olha só, e nem faz mal ao seu próximo, meu Deus, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Quantas vezes você cede seu ouvido ao difamador que está caluniando, difamando uma pessoa boa, um irmão, ou às vezes até uma pessoa que está em pecado realmente, mas o que nós temos a ver com o pecado do irmão? Nós não estamos aqui para julgar o irmão segundo o seu pecado, nós estamos aqui para ajudar esse irmão a sair dessa situação. O julgamento dentro da igreja, ele existe para levantar, para restaurar, para salvar e não para condenar, porque quem condena, a sentença, só Deus pode dar. Nós sempre temos que agir com oportunidade, com perdão, com compaixão. Nós não podemos de maneira nenhuma deixar com que o pecado se torne excessivamente pesado aos ombros do nosso irmão por meio da nossa falta de compaixão e misericórdia. Nós devemos agir de tal maneira que o nosso irmão seja restabelecido, reedificado, que ele se levante e saia logo daquela situação, seja ele um pastor, seja ele um membro comum, independente da hierarquia. A pregação do Evangelho consiste em salvar, dar oportunidade, perdoar, ter compaixão, ser cheio de bondade e justiça. A pessoa tem que procurar um irmão dentro da igreja para conversar, para confessar as suas culpas, os seus pecados, as suas fraquezas, aquilo que o tem perturbado, com a certeza de que ele não será difamado, de que ele não será traído, de que ele está indo falar com alguém com quem ele possa confiar, com quem ele pode confiar, contar. Agora, se a pessoa vai até você com o coração sincero, procurando ajuda e encontra um juiz ou alguém traiçoeiro, que não vai ter discrição, que vai sair falando tudo aquilo que ela confessou, tudo aquilo que ela confiou. Que isso? Isso não é um comportamento de um crente. Se você tem um pastor difamador, uma pastora difamadora, alguém que é um líder caluniador, eu te dou um conselho. Se afasta dessa pessoa. Procure um lugar onde a liderança seja idônea. Isso não é normal, isso não é natural, isso não é aceitável. Não tente, não permita que alguém chegue até você querendo te convencer do contrário. Não. Os membros, eles têm que ter o pastor como referência. Se o pastor não tem uma boa conduta, não tem uma conduta imitável, que seja digna de lembrança,
aonde você, no momento que estiver meio desnorteado, você possa se lembrar da postura que ele teve para se adequar, para ter um norte na sua vida. Você não pode se sujeitar a esse indivíduo. Olha só, Hebreus capítulo 13, versículo 7, diz assim: lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus. Lembrai-vos, você tem que lembrar. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando, prestando atenção, para a sua maneira de viver. Agora imagine que você tem um pastor onde você se atenta a ele e encontra uma conduta que não é a de Jesus Cristo, uma conduta que é contradita pela palavra. Como que você, no momento da sua angústia, não pode se lembrar do modelo? Você vai viver desbaratado, sem bússola, sem norte, sem direção, porque nós temos que ter referências. Aí alguns dizem: a minha referência é Jesus. Você conviveu com Jesus? Não. O que você sabe de Jesus é pela palavra. Então você tem que ver o efeito da palavra em alguém que é um discípulo de Jesus, para que então você tenha uma ideia de como funciona o reino de Deus. Isso se chama ver o reino. Você tem que ver uma pessoa, olhar para uma pessoa e saber que pela conduta dela, ela é um cidadão do céu. Ela é alguém do reino de Deus. Porque senão você não tem exemplos, e nós temos que ser exemplos. Paulo diz em 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Olha que coisa tremenda. Paulo estava dizendo: eu imito a conduta de Jesus. Se você me imitar, você vai estar imitando Jesus. Referência. Paulo se colocou como referência. E aqui em Hebreus cobra referência. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus. Lembre-se deles. A fé dos quais imitai. Você tem que imitar a fé deles. Atentando para a sua maneira de viver. Prestando atenção na maneira como eles vivem. É assim que um crente tem que se portar. Você tem que ter referência. Você tem que ter referência. Agora, se o pastor é um homem justo, e de repente ele falhou, ele pecou, ele tropeçou em algo que ele disse, meu amado, não seja ingrato. Ajude o seu pastor. Tenha compaixão dele, tenha misericórdia dele. Não o abandone, porque nos seus piores momentos ele estava ao seu lado. Ele te ajudou, chorou com você. Muitas vezes pagou seu aluguel, muitas vezes pagou sua conta de água, de luz. Muitas vezes te levou uma cesta básica, te pegou na sua casa de carro e te levou de volta. Foi atrás de você em lugares em que ele não poderia estar, mas ele foi ali te resgatar, num ponto de droga, na prostituição, na casa de alguém que ele não gostaria. Alguns pastores deram até abrigo para pessoas, e quando mais precisaram, por conta do seu pecado, ele não teve ninguém ao seu lado. Nós pregamos o Evangelho para vocês, para que vocês aprendam a ter compaixão. Nós temos compaixão para que vocês tenham compaixão. Nós somos bons para com vocês, para que vocês sejam bons. Não que nós façamos isso querendo algo em troca. Não. Porque nossa recompensa vem de Deus. Todavia, não pode haver em você, não pode haver em mim ingratidão. Nós não podemos ser ingratos. Nós não podemos ser pessoas malignas, duras de coração. Nós não podemos agir sem compaixão, sem misericórdia para com aqueles que nos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais nós imitamos, atentando para a sua maneira de viver. Agora, quando ele deu um tropeço, cometeu algo que não deveria ter cometido, ao invés de ajudá-lo, eu fico querendo condená-lo, fico acabando com a sua vida, fico fazendo comentário entre os irmãos, fico dividindo a igreja, semeando contenda, causando discórdia. Não. Saiba que um pastor, quando ele cai, muitas vezes ele cai para ser aperfeiçoado. E sendo aperfeiçoado, ele se torna melhor do que ele foi. E isso é bom para você, porque ele vai vir com mais misericórdia, com mais revelação, com mais compreensão da natureza humana, das fraquezas humanas. Isso vai ser melhor para você. Daniel disse o seguinte, olha, o profeta Daniel,
capítulo de número 11. Versículo de número 33. E os sábios entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada e pelo fogo, e pelo cativeiro e pelo roubo por muitos dias. Ou seja, por causa das perseguições, das aflições, eles não vão suportar e vão acabar caindo. E caindo eles, serão ajudados com pequeno socorro. Mas muitos falsos irmãos se ajuntarão a eles com lisonjas. Esses lisonjeiros são aqueles do versículo 32 que se levantaram contra a palavra de Deus, contra as leis de Deus, contra o sacrifício contínuo que é Jesus Cristo. São falsos irmãos. Versículo 35. E alguns dos sábios cairão, olha só, cairão para serem provados. Você já imaginou você cair para ser provado? É isso que vai acontecer com os sábios, com os líderes. E alguns dos sábios cairão para serem provados, e purificados, e embranquecidos, ou seja, para se tornarem melhor, mais santos do que eles já foram. Até o fim do tempo, porque será ainda no tempo determinado, que é esse que nós vivemos, além da era do profeta. Então tem muitos líderes que eles vão cair, não estou querendo aqui justificar ninguém do seu pecado, quem justifica é Deus. Mas o que eu quero dizer é que às vezes uma pessoa cai para se tornar melhor, para ser aperfeiçoado. E aquele que conviveu com ela antes da queda aproveitou muita coisa, mas pode ter certeza que ele aproveitará muito mais depois que ele se levantar. Porque ele vai se levantar com mais misericórdia, mais amor, mais santo do que ele era, mais compreensivo, mais amoroso do que ele era. E só vai servir para te ajudar, só vai servir para o seu aperfeiçoamento. Então não seja como Satanás, cheio de sabedoria e de entendimento, e que por conta do multiplicar do seu comércio, do aumentar a quantidade de igreja, se corrompe no entendimento e peca contra a lei de Deus. Não faça isso. Não faça isso. Tenha sempre compaixão, sempre misericórdia. Ah, mas o Senhor disse que 99% das igrejas hoje não estão adequadas ao padrão bíblico. É verdade. Pode fazer uma pesquisa você. Vá para qualquer igreja que você tenha uma ideia, olhe para a Bíblia e veja o que tem lá dentro. Se o que tem lá dentro não tem na Bíblia, tudo foi acrescentado para agradar os homens. Isso não é de Deus. E se o que tem lá dentro não tem na Bíblia, tem alguma coisa de errado. Porque a igreja tem que ser fundamentada na Bíblia. Eu não posso acrescentar nada além daquilo que já está escrito e também não posso retirar, né, no intuito aí de tornar mais confortável alguém. Lembrando que não é a igreja que tem que se adaptar ao mundo. O mundo que se converte se adapta à igreja. E na igreja nós tiramos todo o mundanismo da pessoa, porque quem está no mundo está no poder de Satanás. Não é isso? 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo inteiro. Então nós não temos que esperar ser amados pelo mundo. Até porque em João 17,14 Jesus Cristo disse, orando ao Pai, dê-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo como eu do mundo não sou. Então nós não somos do mundo. Nós não temos que nos preocupar em ser amados pelo mundo, e sim por Deus. É lógico que temos que amar as pessoas do mundo. As pessoas do mundo, não o que o mundo tem para oferecer. Agora, tenha entendimento. De repente falta na sua igreja compaixão, misericórdia, perdão, amor. Introduza isso na sua igreja. Não aceite difamação contra o seu irmão. Seja um cidadão do céu. Lembre do Salmo 15. Salmo 101 também é poderoso. Seja um cidadão do céu. Se você vê que a liderança não quer saber, que a liderança não quer ser um cidadão do céu, saia de lá. Procure outro lugar. Procure um lugar que esteja estabelecido 100% na palavra. Aí você pode me dizer, não existe esse lugar. Existe. Existe, é só você procurar. Tem muitos homens bons de Deus pregando a palavra na internet, fazendo uma obra tremenda. Então, é só procurar. Que Deus possa abençoar a sua vida
e que você possa ter misericórdia e compaixão. Em o nome do Senhor Jesus. Amém.